Oi, queridos alunos do CJB, cá está o tio Renê mais uma vez e nessa aula de número 8, né, a gente vai falar de Bioquímica parte 5 e Bioquímica parte 5 a gente vai se aprofundar em enzimas, né, enzimas que é um tipo especial de proteína, né, então tem proteínas especiais que têm a função enzimática. Vamos ver isso com calma e paciência a partir do próximo slide. E no finalzinho da aula eu quero falar para vocês também um pouco de vitaminas. Vitaminas é o foco da aula vindoura, né, da aula que vem. Mas hoje eu vou pelo menos apresentar o conceito de vitamina para vocês. Então, sem mais demoras, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, o que são enzimas, né? Enzimas, como eu falei para vocês, são proteínas especiais. E o que é que elas têm de especial? Porque elas atuam como biocatalisadores, como catalisadores biológicos. Como assim, professor? Elas atuam acelerando as reações químicas. Elas aceleram as reações químicas de meu corpo, aceleram as reações químicas do corpo de vocês e também do corpo de todo e qualquer ser vivo, sem haver a necessidade de aumento de temperatura. Como é que isso acontece? Pois elas diminuem a energia de ativação, ou seja, a energia necessária para a reação química acontecer. Okay? Então, a energia de ativação da reação química. Quero que vocês entendam que a temperatura do corpo da gente, 36,5 graus Celsius, as reações químicas não tem como ocorrer, porque é uma temperatura muito baixa, né? Então, ou se ocorressem, essas reações químicas ocorreriam de forma muito lenta, incompatível com a vida, que a vida é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido. Então, professor, como fazer para essas reações químicas ocorrerem ou que elas tenham uma velocidade compatível com a dinâmica da vida? Aumentar a temperatura do corpo da gente. Mas a gente sabe que a gente não pode aumentar demais a temperatura do corpo, porque a partir de 40 graus Celsius, ou acima de 40 graus Celsius, melhor dizendo, as nossas proteínas começam a sofrer desnaturação. E nós somos as proteínas que possuímos, né? Então, ou seja, a gente, consequentemente, iria morrer. Então, como resolver esse grande problema? A natureza achou uma solução para isso, as enzimas, porque utilizando enzimas, a energia de ativação das reações químicas ficam mitigadas, atenuadas, diminuídas. E com isso, mesmo a temperatura baixa, que é a temperatura de 36,5 graus Celsius, que é a temperatura do nosso corpo, as reações químicas começam a acontecer e acontecem numa velocidade, né, compatível com a vida. Então, olha como é importante as enzimas. Então, se não existissem enzimas, a temperatura do corpo da gente, nenhuma reação química ocorreria, porque é uma temperatura muito baixa. Ou se um ou outro ocorresse, ocorreria muito, muito lentamente, né? Então, em vez de aumentar a temperatura do nosso corpo para permitir que as reações químicas ocorram, isso é um fenômeno impossível, né? Visto que nossas proteínas iriam desnaturar, a natureza achou outra solução, né? A utilização de biocatalisadores, de catalisadores biológicos, ou seja, de enzimas. Dessa forma, já que a gente não pode aumentar a temperatura, a gente, utilizando a enzima, diminui a energia de ativação, a energia necessária para a reação química acontecer. Para eu mostrar isso melhor para vocês, veja esse gráfico aqui, que eu trouxe lá da química, né? Lá da termodinâmica, né? Na termodinâmica. Ó, veja só, da cinética química, melhor dizendo, cinética química, né? Desculpe, da cinética química. Veja só. Imagine o seguinte, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Só para que esses reagentes possam reagir de forma efetiva, eu preciso de tudo isso de energia de ativação, preciso de tudo isso de calor, né? Agora, quando eu utilizo enzima, ó, o tanto que eu diminuo a energia de ativação, o tanto que eu diminuo a quantidade de calor necessária,
ok? Então, com isso, a reação química vai acontecer sem haver a necessidade de tanta temperatura, de tanto calor. Então, é isso que as enzimas fazem. Então, se a enzima precisa de tudo isso, de calor, né? Consequentemente, uma maior temperatura. Com a enzima, eu preciso de menos calor, consequentemente, menos temperatura para a reação química acontecer. Tranquilo? Aí nós temos as características das enzimas. Eu trouxe aqui as 3 principais características das enzimas para vocês. A primeira, que elas são extremamente específicas, né? As enzimas têm uma especificidade, enzimas substrato ou chave fechadura, que é um conceito muito correto, porque você imagina, cada enzima ela é extremamente específica ao substrato no qual ela atua. Então, se a enzima atua naquele substrato, a enzima não vai atuar num substrato diferente, ok? Então, ou seja, existe sim uma especificidade entre a enzima e o substrato no qual ela atua, a reação química no qual ela atua. Se a enzima atua naquele substrato, atua naquela reação química, não vai atuar em substratos diferentes, em reações químicas diferentes. É a mesma especificidade que existe entre chaves e fechaduras, ok? Para você ter uma ideia, numa casa que tem 8 portas e, consequentemente, 8 fechaduras, a gente vai precisar de 8 chaves, porque a chave que serve para a porta da frente não vai servir para a fechadura de um quarto, e a chave que serve para a fechadura daquele quarto não vai servir para a fechadura de outro quarto. Ou seja, existe sim uma especificidade entre a chave e a fechadura. Da mesma forma, a gente pode imaginar as enzimas. Existe sim uma especificidade entre a enzima e o substrato, entre a enzima e a reação química, de tal forma que, se o substrato for outro, se a reação química for outra, a gente vai precisar de outro tipo de enzima, ok? Então, eu estou mostrando através desse desenho. Perceba que realmente aqui é a enzima, aqui é o substrato. Então, a enzima se encaixa no substrato, permitindo que essa reação química aconteça, né? Que é uma reação aí de análise, né? Uma reação de quebra. Moléculas mais complexas estão sendo quebradas em moléculas mais simples. Isso é permitido porque tem a enzima catalisando essa reação química, ok? Olha, e as enzimas não são consumidas durante a reação química. Elas permitem que a reação química ocorra. Todavia, elas não são consumidas. Elas vão estar nos reagentes e elas vão estar nos produtos. Então, aqui a enzima vai atuar, permitindo que essa reação química ocorra, e aí a gente vai ter os produtos. A enzima vai estar nos reagentes, a enzima vai estar nos produtos. Então, é interessante a gente pensar o seguinte, aqui da mesma forma, a enzima está nos reagentes, né? E está nos produtos. Perceba que aqui está o reagente, aqui está o produto, que é uma reação de análise, né? De quebra, e a enzima está aqui e está aqui também. Então, a enzima não é consumida. Interessante, a gente tem 180 mil reações químicas diferentes acontecendo no corpo da gente. Portanto, a gente tem 180 mil enzimas diferentes, porque cada enzima serve apenas para uma reação química, não serve para outra. E quando cada reação química dessa no nosso corpo está acontecendo, a enzima que permitiu que aquela reação química ocorresse fica intacta para participar de outra reação química idêntica, ok? Beleza? Então, às vezes a gente vê no vestibular dizendo que tal reação química acabou porque todas as enzimas foram consumidas. Errado, a enzima não é consumida durante a reação química, beleza? E as enzimas sofrem grande influência da temperatura e do pH, como também toda proteína sofre influência de temperatura, toda proteína sofre influência de pH, e para as enzimas não seria diferente. Vamos se aprofundar ainda mais nisso no próximo slide. Então, pessoal, ativação de uma enzima. Isso aqui eu acho muito interessante.
Quando as enzimas são produzidas, elas são produzidas de forma inativa, ou de forma inativada, ou de forma desligada. Essa enzima desligada a gente chama de apoenzima. Como é que isso acontece? Então, eu tenho o material genético, né? Então, eu peguei aqui o núcleo da célula, do núcleo da célula eu peguei um cromossomo, o cromossomo é formado de DNA mais proteínas, aí eu peguei o DNA, né? O DNA cromossomal, o DNA do cromossomo. No DNA do cromossomo eu tenho genes, e esses genes eles são transcritos e traduzidos em proteínas. No caso, são transcritos e traduzidos em um tipo especial de proteína, que são as enzimas. Mas quando os genes são transcritos e traduzidos em enzimas, a gente vai ver isso mais na frente, né? Quando a gente for falar de ácidos nucleicos, que é só para a gente entender. Quando os genes são transcritos e traduzidos em enzimas, eles são transcritos e traduzidos em enzimas inativas, enzimas desligadas. Essas enzimas desligadas a gente chama de apoenzimas. E essas enzimas têm que ser ativadas, têm que ser ligadas. Aí elas são ligadas ou por sais minerais ou por vitaminas, né? Os sais minerais que ativam enzimas a gente chama de cofator. As vitaminas que ativam enzimas a gente chama de coenzimas. Então veja a importância de consumir sais minerais, a importância de consumir vitaminas. Por isso que a gente diz que alguns sais minerais e todas as vitaminas são alimentos reguladores do metabolismo. Eles são reguladores do metabolismo porque justamente muitos sais minerais, inclusive todas as vitaminas, atuam ativando enzimas, ou seja, ativando essas apoenzimas. Então a apoenzima se liga ao cofator e os dois juntos correspondem à enzima ativa. Ou outras enzimas inativas, ou seja, apoenzimas, se ligam em vitaminas, ou seja, em coenzimas, e os dois juntos correspondem à enzima ativa. Essa enzima ativa a gente chama de aloenzima. E a aloenzima está no ponto de permitir que uma reação química ocorra, ou seja, que o metabolismo ocorra. Então, mais uma importância aí para os sais minerais, né? Os sais minerais, além de ser tudo aquilo que eu já falei para vocês em aulas pretéritas, os sais minerais também funcionam como cofatores, regulando o nosso metabolismo, assim como as vitaminas, que a gente vai ver nessa aula ainda, funcionam como coenzimas, e consequentemente também regulando o metabolismo, uma vez que vão ativando enzimas, holoenzimas, e essas, por sua vez, vão permitindo que as reações químicas do nosso corpo ocorram. E essas reações químicas do nosso corpo ocorrendo na coletividade é o que a gente chama de metabolismo. Próximo slide. Então, nomenclatura das enzimas, ok? Aqui, tranquilo, só para a gente ficar sabendo, né? O professor vai cair no vestibular, dê a nomenclatura das enzimas, nunca. Mas é bom a gente saber. Por que não saber? Né? A nomenclatura das enzimas é a inicial do substrato no qual a enzima atua, ou a inicial da reação química no qual a enzima atua, terminação ase, sempre termina com ase. Então, até uma dica, tudo que tem ase aí no final é enzima, ok? Então, o nome da enzima é o nome do substrato, a inicial do substrato, terminação ase, ou inicial da reação química, terminação ase. Por exemplo, as enzimas que atuam no amido, amilase. As enzimas que atuam nas proteínas, proteases. As enzimas que atuam em lipídios, lipases. Perceba que é o nome do substrato, terminação ase, né? Enzimas que atuam, sei lá, na celulose, celulase, né? E assim sucessivamente. Mas também pode ser o amido que atua na sacarose, sacarase, né? Na lactose, lactase. Então, o nome do substrato, terminação ase. Mas também a inicial da reação química, terminação ase. Por exemplo, a enzima que atua numa reação de polimerização, como por exemplo a DNA, aí vai ser reação de polimerização, então vai ser polimerase, né? Tem a DNA polimerase, tem RNA polimerase, só para citar exemplo. Então, se a enzima atua numa reação química de
carboxilação, né? Aí é uma carboxilase, né? Ou de descarboxilação, ou seja, de perder carbono na forma de CO2, descarboxilase. Então, reação de descarboxilação, então, a enzima que atua na reação de descarboxilação, descarboxilase. Então, o nome da reação química, terminação ase. Então, uma enzima que atua numa reação química de perder hidrogênio, né? De desidrogenação, é uma desidrogenase, né? Beleza? Então, é assim. Fiquei com a boca seca. Ó, beleza? Então, é assim que funciona, ok? Então, a dica que eu dou aqui, então, terminou em ase, não tem o que pensar, é uma enzima, ok? Então, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, veja só. Então, os fatores que influenciam a ação enzimática. Falei para vocês que tem dois importantes fatores que interferem na reação enzimática: temperatura e pH. Tio, como é que a temperatura interfere aí na reação enzimática? De forma muito fácil. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação enzimática, ok? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação enzimática. Professor, isso até o infinito, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além? Obviamente que não. Até atingir uma velocidade máxima, até atingir um platô, até atingir um máximo, onde acima desse máximo, a enzima, como qualquer proteína, né, sofre desnaturação, ou seja, perde a sua estrutura terciária, sua estrutura tridimensional e, consequentemente, a sua função biológica de biocatalisador e a reação química cessa. Mostrei isso muito facilmente nesse gráfico. Então, veja, ó, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. No caso da espécie humana, isso até uma temperatura de 40 graus Celsius. E na maioria dos seres vivos também, né? Por volta de 40 graus Celsius. Acima de 40 graus Celsius, as enzimas vão sofrendo desnaturação e a reação química tende a cessar, a parar, porque sem enzima, sem esse biocatalisador, as reações químicas do nosso corpo não ocorrem, beleza? Então, professor, quer dizer que a maioria dos seres vivos é por volta de 40 graus Celsius? Sim. Todos os seres vivos? Não. A maioria não significa todos, né? Nós temos micro-organismos, né, que são chamados de arqueias, né, ou arqueias. As arqueias, elas são micro-organismos extremófilos, são micro-organismos que vivem em ambientes extremos. E nós temos, inclusive, as arqueias termoacidófilas, que são as arqueias que vivem em temperaturas acima de 100 graus Celsius, lá em lagos próximos de vulcões, temperatura acima de 100 graus Celsius. E elas conseguem fazer isso porque as enzimas das arqueias têm um ótimo por volta de 110, 120 graus Celsius, né? Então, muito diferente das nossas enzimas que tem um ótimo por volta de 40 graus Celsius, ok? Beleza? Da gente e da maioria dos seres vivos, né? As arqueias são exceção. Agora o pH, ok? O pH... também, cada enzima tem um pH específico, né? Tem algumas enzimas que o pH ótimo é um pH neutro. pH neutro a gente sabe que é um pH 7 e eu sumi, né? Um pH neutro é um pH 7. Tem enzimas que o ótimo é o pH 7. Tem outras enzimas que o ótimo é um pH ácido. Tem outras enzimas que o ótimo é um pH básico. E se o pH varia, a enzima sofre desnaturação e a reação química cessa. Então, veja, cada enzima tem um pH específico. E se ele varia, ou seja, se esse pH varia, a enzima sofre desnaturação e a reação química cessa. Vocês sabem que pH, lá da química, né, o potencial hidrogênio iônico, e é uma escala que vai de 0 a 14, onde de 0 até 7 é ácido, de 7 até 14 é básico, né? E exatamente 7 é neutro. Então, por exemplo, as enzimas que atuam em nossa boca, elas atuam no pH neutro da boca, né? E se eles saem desse pH, por exemplo, se chegam no estômago, aí a reação química cessa, a enzima não serve mais.
As enzimas de nosso estômago, né? Na boca nós temos a pitialina ou amilase salivar. Lá no nosso estômago nós temos enzimas como, por exemplo, a pepsina, que é uma protease, que elas atuam no pH ácido 2, né? O pH 2 do estômago, então pH muito ácido. Mas se elas saírem desse pH, elas desnaturam e cessa o seu funcionamento. Tem outras enzimas do nosso sistema digestório, muito bom o sistema digestório como exemplo, que atuam no pH básico do intestino delgado, né? E se elas saírem daquele ambiente básico do intestino delgado, elas desnaturam e não conseguem mais ter a função de biocatalisador. Então, eu quero que vocês entendam que cada enzima tem um pH específico. Por isso que o pH do nosso corpo tem que ser rigorosamente controlado e mantido estável. Por exemplo, o pH do sangue é 7, né? Entre 7 e 6,8, né? Então, não pode sair disso, né? Porque se o pH do sangue baixa demais, né? Se a gente tiver uma acidose sanguínea, ou se o pH do sangue sobe demais, né? Se a gente tiver uma alcalose sanguínea, todas as enzimas de nosso sangue desnaturam e a gente morre, ok? Então, por isso que é importante regular o pH do sangue. E quem faz isso, obviamente, são os rins, ok? Eliminando as excretas. E por último, pessoal, a gente vai falar das vitaminas, rapidinho, ok? Então, as vitaminas, galera, são substâncias essenciais. O que significa dizer que as vitaminas são substâncias essenciais? Significa dizer que a gente não produz vitaminas. Todas as vitaminas têm que ser adquiridas por via da alimentação, ok? E que o nosso organismo necessita em pouquíssima quantidade, ou seja, as vitaminas são micronutrientes, a gente precisa em pequena quantidade, ok? Quais são os micronutrientes? As vitaminas e sais minerais. E o nosso organismo precisa de vitaminas para regular o metabolismo, como a gente viu naquele slide. As vitaminas, elas atuam como coenzimas, ativando enzimas e as enzimas, por sua vez, permitindo que as reações químicas ocorram e as reações químicas, na sua coletividade, a gente chama de metabolismo. Como a gente pode classificar as vitaminas quanto à solubilidade? Nós temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em óleos e gorduras, que a gente chama de DECA, vitamina D, E, K e A. E nós temos as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, que é o complexo B e a vitamina C. Galera, isso tem alguma importância prática? Tem. As vitaminas lipossolúveis, a famosa DECA, né? Como elas se dissolvem em gordura, elas se armazenam na gordura do nosso corpo. Então a gente não tem tanta preocupação quanto à carência. Mas já as vitaminas hidrossolúveis, elas não se armazenam, elas são perdidas diariamente com a água que a gente perde. Então essas têm maior chance de a gente ter carência, ok? Agora vamos falar, para a gente encerrar, de acordo com a quantidade no organismo. De acordo com a quantidade no organismo, a gente pode ter uma avitaminose. A avitaminose é a carência de determinada vitamina. E se eu tenho avitaminose, as enzimas que essa vitamina deveria ativar não vão ser ativadas. E as reações químicas que deveriam ocorrer não vão ocorrer. E eu vou acabar tendo uma doença carencial, que a gente vai estudar na próxima aula, né? Professor, e se eu tiver uma quantidade insatisfatória de determinada vitamina? Aí eu tenho uma hipovitaminose. Uma hipovitaminose também, se eu tenho vitaminas de forma insatisfatória, as enzimas não vão ser ativadas como deveriam ser ativadas. As reações químicas não vão acontecer como deveriam acontecer. E também eu vou ter problema metabólico que vai se manifestar na forma de doença. Professor, e se eu tiver o excesso de determinada vitamina? Se eu tiver o excesso de determinada vitamina, eu tenho uma hipervitaminose, ok? E também vai ser um problema, porque se eu tiver excesso de vitamina, se eu tiver uma hipervitaminose, eu vou ter uma descompensação metabólica, que também vai causar doença. Então é muito interessante que você pode ter problema por carência de vitamina, mas também pode ter problema por excesso de vitamina. Mas lógico que as únicas vitaminas que você pode ter problema por excesso são as vitaminas
lipossolúveis, porque são as únicas que se armazenam em nosso corpo. Você nunca vai ter uma hipervitaminose de vitaminas hidrossolúveis. Você nunca vai ter uma hipervitaminose de complexo B. Nunca vai ter uma hipervitaminose de vitamina C. Você pode ter hipervitaminose de vitaminas que se armazenam em nosso corpo, portanto, você só pode ter hipervitaminose de vitaminas lipossolúveis, ou seja, DECA, vitamina D, E, K e A. Pessoal, era isso. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar com mais calma e paciência em vitaminas. Vamos ver cada uma das vitaminas, as suas funções e suas doenças carenciais. Tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.